certeza. Muito bem. Agora sim, né, Nelson? Agora Acho o negócio que ficou sim, né? melhor. A gente liga os microfones, mas não liga o receptor lá, né? Ficou melhor, agora ficou melhor, com toda certeza. São marinheiros de primeira viagem. Agora sim. Agora tudo certo. Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live. São 19 horas e 7 minutos, mais conhecido como 7:12. Desculpe o nosso atraso. Acho que o áudio tá bom. Eu sou o Nelson, nem melhor nem pior, apenas diferente, feliz da vida e louco de contente de estar aqui com você. Hoje o assunto é mais ou menos sério, é um assunto aí interessante para todos nós, né? O áudio tá bom. E esse aqui é o Davidson Rocha, o nosso apresentador, o nosso pesquisador, o nosso terapeuta clínico. Mais umas coisinhas, E outras coisitas mais, né? Isso mesmo. Também. Mas hoje vamos falar de nutrição, nutricionista, vamos falar de emoções. Se eu puxar aqui, a sua camisa sai tudo. Pode ser, vai soltando, que nem desenho animado. Fica sem camisa. Não, melhor não, vamos guardar aqui o fiozinho que é melhor. Boa noite, Davidson. Boa noite, Nelson. Tudo bom? Tudo tranquilo. Então, tranquilo. Vamos falar sobre nutrição, Vai vamos falar sobre saúde. Assim? Não, fico assim também, não tem problema não. Nutrição, saúde, câncer de intestino, emoções, divórcio. Divórcio? Divórcio, claro, por que não? Sim, é uma emoção muito forte. E o que tem a ver divórcio com o intestino? Pois é, Nelson. Isso é intragável. Mas isso hoje nós vamos conversar. Destrinchar esse assunto. Falar Tem a ver? Não necessariamente, mas o que acontece? Tem pessoas, como é natural, que ao passar por um divórcio, sofrem demasiadamente. Este sofrimento traz abalos emocionais, traz alteração no sistema imunológico e pode trazer problemas como, por exemplo, um câncer e outras enfermidades. Olha aí, ó. Sim, quando a gente não consegue administrar uma situação dessa. E vamos ser bem sinceros, né, Nelson? As situações emocionais são difíceis de serem administradas. Não é porque eu trabalho com saúde mental que eu vou dizer que é facinho, que qualquer um passa por qualquer coisa e resolve, né? E não é bem assim, a gente sabe que precisamos. Eu vejo assim, a gente sempre ouviu falar, né? Pessoal aí pode também participar e colocar aí a sua opinião, que a mágoa, né? As mágoas é que trazem tumores cancerígenos, né? Muita mágoa. Na verdade, a mágoa tem a ver com... Quem tem sentimento de mágoa tem sentimento de vingança, né? O que você acha? Faz sentido. Agora, Nelson... São pessoas vingativas também. Eu vou só apimentar a tua pergunta aí. Vamos falar sobre ela. Nutrição, já entrou nutrição. Vamos apimentar. Não. É pimenta? É pimenta, mas não é nutrição. Faz mal pro intestino, pimenta. Tem isso, depende. Varia de pessoa para pessoa. Pronto, fui mexer com mas o que acontece, Nelson? Você sabia que tem pessoas boas, muito boas, que não carregam nenhum tipo de mágoa e pela emoção desenvolvem câncer? Um pesquisador americano, o Dr. Andres, que ele ficou 30 anos estudando pessoas boas e ele não conseguia entender. Ele dizia, mas se o câncer vem... Boas. Se o câncer vem da pessoa que está passando por uma mágoa, por uma angústia, por um desejo de vingança, como que essas pessoas altruístas, boas, desenvolveram câncer? E ele não conseguia entender isso. E claro, a gente pode falar mais sobre o assunto, mas ele chegou numa conclusão de que muitas vezes a gente não gosta da gente, a gente gosta só do outro. Sabe, a gente a gente quer resolver tudo pro outro, a gente faz tudo pelo outro, mas não olha para si mesmo. E essa é uma forma de falta de amor também. Auto-amor. E também de vingança contra a gente mesmo. Pela culpa, né? E também de ódio por a gente mesmo. Então muitas vezes nós somos assim as pessoas mais altruístas do planeta, que ajudamos todo mundo, fazemos eu não acredito que existem gentes boas. É difícil encontrar gente boa. Se tiver no mundo aí umas
que dá para caber nos dedos das mãos, acho que Será? sobra dedo, hein? Não, sobra dedo. Não, tem muita gente boa, claro. Tem muita gente boa. Você, por exemplo, é um cara bom. Não, você também, né? Nós estamos aqui numa terça-feira fazendo esse trabalho voluntário. Você acha isso bom? Eu acho que Você acha isso define que nós somos bons? Pelo menos eu não. Bem, não Você não sei, né? Não, mas é uma sempre coisa boa. Sempre tem um interesse por trás disso, né? Sempre tem interesse. Quem é que tá aí na live aí, gente? Vamos comentar. Vamos bater palma? Vamos... Assim? Pode bater palma? Pode. Põe a palminha lá, né? Tem a palminha, não tem? Dá para bater palma lá também. Isso aí. Mas, Nelson, eu acho que existem pessoas boas, nem tudo está perdido, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente refletir sobre isso e pensar, o que é que eu estou fazendo de mal para mim, por exemplo, né? De mal para o outro, e que pode afetar a minha saúde e trazer uma série de problemas. Quando a gente pensa no caso da Preta Gil, a gente está falando ali que ela passou por um divórcio, numa situação bastante, um abalo emocional muito grande. É um exemplo, né? Um exemplo. Preta Gil lá. A gente poderia falar, por exemplo, eu não me lembro quem que foi que morreu lá. Lembra que tinha o Leandro e o Leonardo, né? Então teve um que morreu, o outro ficou vivo. Eu acho que é o Leandro. O Leandro que morreu, né? O Leonardo está vivo. O Leandro passou por um divórcio, logo depois ele teve um câncer galopante, aquela coisa assim, um câncer bastante agressivo, e ele veio a falecer em função desse câncer. Isso estamos falando de, sei lá, de mas 20, isso não quer 30 dizer, anos atrás. Isso não é uma regra geral, né? Não é uma regra geral. Mas existe sim vários estudos científicos apontando para abalos emocionais e desenvolvimento de tumores malignos. Não que todo tumor maligno tem que vir do abalo emocional. Eles colocam 3 causas, Nelson. Eles falam de desnutrição, eles falam de intoxicação e de abalo emocional. Hoje se entende, tá? Não é uma regra assim geral que bate seu martelo, mas que tumores cancerígenos podem vir dessas fontes. Porque é muito comum pessoas que... E não é só a questão, o abalo provocou. O abalo emocional, ele pode fazer a pessoa não se alimentar direito, não dormir direito, concorda comigo? Alguém que está naquele conflito, né? E esse não se alimentar direito, não dormir direito, claro. Sabe? Isso pode provocar uma série de doenças. Não necessariamente um câncer, mas pode provocar uma série de doenças. A pessoa está desnutrida, está abalada, está sofrendo horrores e assim por diante. Fala Ferreira, boa noite. Hoje a conversa aqui é sobre... problema no intestino. Essa foi boa, Nelson. Essa foi boa. Problemas intestinais relacionados com emoções fortes, como culpa, relacionado com... Como é que eu falei? Egoísmo, não? Como é que é? Angústia, mágoa, raiva. Essas relações aí tem relacionamento aí com são às vezes um cancerígeno, né? Sim. Tumores cancerígenos, não só no intestino, mas no corpo como um todo, né? Exatamente, a gente pode ter problemas de diversas ordens provocadas, esses problemas, pelo nosso abalo emocional. Opa, que eu achei aqui, o pessoal tá agora sim, agora eu achei a nossa live aqui, pessoal participando, agora caiu. Ó, Ferreira tá aqui com a gente, boa noite. Mas eu tô aqui na TV Rio Mafra, entrei na TV Rio Mafra em vez de entrar no Davidson Rocha, agora, né? Mas tudo bem, não tem problema não, tá? Vamos lá pro Davidson Rocha ali, a gente vai ajustando as coisas. Mas, Nelson, é importante a gente discutir sobre isso. Por quê? Porque as pessoas, tá, precisam observar, cuidar mais da saúde, tanto física quanto emocional, em todos os sentidos. Então, esses abalos existem, a gente pode sofrer com tudo isso e precisamos aprender a lidar mais com nossas emoções. A primeira coisa que eu vejo é a gente aceitar que essas coisas existem. Então, por quê? Porque você fica fugindo, vai fugir. Por exemplo, eu vou utilizar-me do álcool para poder fugir disso. É muito comum a pessoa, quando passa por um abalo emocional, ela buscar, por exemplo, na bebida, a forma de afogar as mágoas, né? Então, na hora que você tenta resolver isso através do afogar as mágoas, é uma maneira de você fugir da sua realidade. Tá, Davidson, está doendo demais essa realidade, eu preciso fugir dela. Muitas vezes a pessoa precisa fugir.
Não é o ideal, mas é o que a pessoa tem naquele momento. Às vezes, através de um medicamento também indicado por um psiquiatra. É uma forma de você aliviar. Ou um psicólogo, ou então um terapeuta. Terapeuta receita remédio? Não, você não receita remédio? Não receita, não pode. Nem o psicólogo também não. Psicólogo também não, né? Só quem pode receitar medicamento, e é importante a pessoa perceber se naquele abalo que ela está passando, ela deve procurar, por exemplo, um médico. Mas é só o médico que pode receitar psiquiatra medicamento. Sim, né? O psiquiatra sim, porque ele é um médico, né? Então só um médico pode receitar o medicamento em si. Mas perceba, Nelson, o que você falou, por exemplo, naquela situação daquele abalo, a pessoa pode precisar de um calmante, por exemplo, receitado por um médico. Ela pode usar de uma atividade física. Então tem gente que está num abalo emocional e começa a fazer corrida, começa a ir para a academia e passar horas e horas na academia. Ou essa pessoa pode encontrar uma outra coisa para aliviar a cabeça. Porque muitas vezes a pessoa perde o chão, dependendo do abalo. A gente está falando sobre divórcio por conta do caso Preta Gil, mas poderia ser luto de um ente querido. Poderia ser luto, perda mesmo dessa pessoa, perda para a morte. Poderia ser a saída de um trabalho. Então a pessoa saiu daquele trabalho que trabalhava há tantos anos, perdeu o emprego, perdeu o emprego, foi mandado embora. Uma série de questões justa causa podem trazer uma série de dores. E é importante a gente enfrentar isso. Aprender a enfrentar isso faz com que a gente amadureça. Então sempre a psicanálise sempre vai trazer meditação também é bom, né? Meditação fundamental. A meditação faz com que você aprenda a lidar com as suas emoções, com que você cresça, com que você se conheça. E meditação, meus queridos, é importante relembrar que hoje nós temos os melhores mestres no YouTube de graça. Então você acha, eu quero a meditação com música. Você faz meditação, você não está fazendo mais meditação lá nas sextas-feiras? Não estamos fazendo lá no Ashram nas sextas-feiras. Nós estamos para voltar aos processos meditativos lá no Ashram. Legal lá, hein? Mas muito gostoso, né? Muito mas no momento bom, não. Apurou bastante a situação de consultório, cresceu muito o movimento e daí eu fui obrigado a ter que sacrificar alguma coisa e a gente acabou sacrificando lá as nossas sextas-feiras lá de meditação. Eu faço a minha meditação particular todos os dias, incentivo quem está nos assistindo, incentivo meus pacientes, amigos a fazerem, porque é muito importante, principalmente nos dias de hoje, Nelson. Hoje nós vivemos com muita pressão, com muita cobrança. Exatamente, as pessoas não vivem no presente, né? Ou ela está no passado sofrendo, ou ela está no futuro sofrendo também de ansiedade, né? O que eu vou fazer? É correria. Por isso que as pessoas estão sempre agitadas, né? Esse negócio de fazer academia aí também é um negócio que tem gente que exagera por causa disso aí, né? Sim, porque quer descarregar energia, uma coisa. E poderia ser na comida também? Isso vira uma mania, vira um vício, né? Pode vira um vício. Pode ser também na alimentação. Eu quando eu estou muito estressado, eu quero comer até as paredes, né? Eu também. Né? Eu também, sabe? Tipo, quando eu percebo que eu tô assim, sabe? E principalmente o carboidrato. Tá aqui. Chegou a Beth aí. Boa noite. Principalmente, Nelson, o carboidrato simples, sabe? Porque o carboidrato, ele te dá prazer. Então o açúcar, o pão, sabe? As massas em si, elas são refinadas, então rapidinho ela transforma em açúcar? Em açúcar, em glicose, e isso o cérebro se sente assim muito bem. Traz uma... Dopamina? Exatamente. Nelson, isso aí, já vou também tirar meu diploma aqui com ele. Do que serve esse diploma? Você quer perguntar para que serve a dopamina? Não, para que serve? O diploma a gente arranja um jeito para ele. Você me arruma Arruma uns 10 mais ou menos. Tá bom, então. Mas... A Bernadette, não pode perder a oportunidade de falar as pessoas. Bernadette... Como é que é? Estedel Edgar, boa noite, querida Abete. Ansiedade tá tomando conta. É verdade. Com certeza. E pessoal, quem tiver ali, por favor, quer fazer a tua pergunta, manda a pergunta e a gente vai responder. Não, se derramar, for pro chão, a gente pega outro lá e resolve. Mas, Nelson, vamos nós falando um pouco mais. Tem uma pergunta aqui, Nelson. Vamos responder perguntas então, tá? Tem aí? Então, aqui tem pergunta, aqui no meu tem. Então vai. Vamos nós aqui. Então tá perguntando, Davidson, e como se livrar dessas angústias?
a Fernanda que está perguntando. Fernanda, vamos nós. Não tem como se livrar, né? Porque o mundo é isso daí. O mundo é cheio de questões que a gente não se acerta. E que justamente o querer se livrar-se faz parte do nosso processo de quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente não queria enfrentar as coisas, a gente queria fugir. Então, o que nos traz saúde é enfrentar, seja o que for, seja qual for o problema. Isso, eu não estou aqui dizendo que quem não enfrenta é fraco ou está errado, não é isso. Mesmo porque todos nós, em algum momento na vida, não vamos dar conta de enfrentar determinadas situações. E é natural. E que a pessoa busque algum Ninguém é perfeito, né? Nós somos limitados, né? Todo mundo tem as suas limitações. E depende, Nelson, também de qual que é essa angústia, sabe? Então, tipo, você pode estar angustiado porque bateu o carro, mas você pode estar angustiado porque morreu sua mãe. Ué, são coisas diferentes. E aí? E de repente, porque bateu o carro você dá conta, mas morreu a mãe talvez não dê, não sei. E cada caso é um caso, cada situação é diferente da outra. E pode ser que até aquele problema do carro seja um problema muito importante para você. Mais do que a mãe. Mais do que a mãe, vai saber? Então, o que acontece? Mas a gente precisa estar o tempo todo pensando em enfrentar, né? Em buscar olhar para aquela emoção, sentir aquela emoção, chorar o que for preciso, seja ela qual for, entender o que está se passando e perceber que se a gente busca algum subterfúgio, vai voltar. Em algum momento a gente vai ter que resolver aquilo. E podemos tirar um tempo para a angústia, mas em algum momento ela vai retornar e a gente vai precisar enfrentar. Então a pergunta que vem é a gente incentivar, desde os nossos filhos, incentivar os nossos filhos a enfrentarem a situação. Uma coisa, Nelson, que eu gosto de colocar é a questão da criança no parquinho. Então a criança está lá no parquinho, ela cai, rala o joelho, aí vem a mãe, pega o filho e bate no chão e diz: chão malvado, meu filho querido. Ela está criando essa ilusão na criança de que o mundo inteiro está contra, de que a criança está sempre bem. Ao contrário de já na educação infantil, a mãe diz assim: peraí, filho, você pode levantar. Levanta, filho. A mãe está aqui, mas levante. Então isso faz com que a criança já desenvolva esse intuito de o que tiver pela frente, eu vou aprender a enfrentar. Isso faz com que existam adultos mais equilibrados. Hoje nós encontramos muitos adolescentes que buscam o processo da drogadição, das drogas, justamente porque tem uma dificuldade muito grande de enfrentar os problemas da vida. Então as drogas passam a ser uma alternativa para não enfrentar o que está acontecendo. E se a gente criar essas crianças de uma forma de melhor enfrentamento, nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai acontecer da forma como a gente gostaria. Quando a gente fala em divórcio, por exemplo, né, acontece o que? Às vezes a outra pessoa não gosta de você da forma como você gosta da outra pessoa, ou muitas vezes você não gosta da outra pessoa como a pessoa gostaria que você gostasse. É interessante esse negócio de gostar, né, Davidson? Já que nós tocamos nesse assunto, eu gosto de pesquisar essas coisas também. Eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou nada. Mas assim, eu fiz a faculdade de PN, né? Mas assim, ó, eu aprendi assim que a gente não gosta da pessoa como ela é. Geralmente, isso no geral, né? Não específico, mas a gente gosta daquela pessoa porque eu acho que ela é do jeito que eu imagino que ela seja. Então eu crio por exemplo, o Davidson, né? Eu acho que você é uma pessoa assim, assim, assado, mas eu não conheço você intimamente. Eu não durmo com você, eu não, né? Graças a Deus, né? Não moro com você, nada. Então assim, eu imagino você uma pessoa na minha concepção, no meu julgamento. Daí quando você faz alguma coisa que me contraria, fala, pô, você me decepcionou. Mas você nunca foi do jeito que eu pensei que você era. Você sempre foi do jeito que você é.
Então, o que você acha disso? É uma coisa assim que, Não, faz todo que sentido. traz Faz todo um significado para as pessoas, às vezes, até casal mesmo, Claro, né? Porque nem a gente mesmo se conhece, né? Sim, sim. Como é que o outro vai me conhecer e saber as minhas tendências, os meus gostos? E veja, Nelson, que, por exemplo, a pessoa quando está namorando, né? Então tô procurando namorada, caramba, ela gosta da mesma música que eu, ela gosta do mesmo restaurante, ela gosta da mesma comida. Peraí, eu tô namorando com ela ou eu tô namorando comigo? É verdade, né? Entende? Que é uma pessoa que se encaixe nos meus gostos. Então a gente acaba, e muitas vezes não é aquilo, mas a gente está com tanta vontade de namorar com a gente mesmo, que a gente projeta no outro aquela situação e chega numa altura que aquilo dava até para ir para um motel sozinho, né? Sozinho, mais ou menos por aí, ué, pois é. Então o que acontece? Na hora que você projeta isso no outro e chega numa altura que o outro não corresponde, porque como você disse, na verdade nunca correspondeu. Nunca o outro foi daquele jeito. E mais, quando a gente fala de problemas de relacionamento, eu atendo muito, tenho uma especialidade em tratar casais, né? Terapia de casais. E o que a gente percebe? Claro que eu não falo isso diretamente para os meus pacientes, mas o que a gente percebe? Que aqueles defeitos que estão acontecendo no casamento sempre existiram, desde o namoro. Só que como a pessoa tem aquela intenção muito grande de conseguir aquilo a qualquer custo, ela esquece daquilo. Então ela trabalha menos com a razão e mais com a emoção. Então é muito emocional e pouco racional o processo de escolha de parceiros. E isso é um grande problema. Claro que envolve no meio disso tudo também o que? Procriação, sexo, né? E claro que isso são forças que a natureza precisa para poder fazer a procriação. Então, na verdade, os nossos hormônios sexuais, eles nos enganam muito. Porque há aquele intuito que a natureza precisa disso, como em qualquer animal, e nós somos a animais. Atração, né? Isso. Só que a gente podia, sim, a questão da atração, da sexualidade, tudo, né? Então, a gente precisa, pra você ter uma noção clara, né? Por que homem gosta, né? Se fala isso na mídia, né? Então vamos lá. Por que o homem gosta tanto de seios e nádegas? Para não falar um outro termo popular aqui, né? O termo mais popular. Por quê? Porque os seios, eles vão amamentar a prole. Então a mulher tem que ter seios para poder dar de mamar. Mas isso aí não depende da cultura? Depende, Nelson, mas digamos que a maioria... Lá na Etiópia, lá para aqueles lados, lá se gosta de mulher com o pescoço comprido. Coloca aqueles colares, a mulher fica com o pescoço desse tamanho. É verdade. E tem um porquê nisso, né? Acho que eles gostam de girafa lá. Sim, pode ser. Vai saber, né? Mas o que acontece? Isso tem a ver com a amamentação, a questão dos quadris tem a ver com o fato de parir. Então, para uma mulher parir, para o filho não morrer na hora do parto, tem que ter o quadril mais largo. É parideira, né? Antigamente falava muito disso, né? Aquela mulher ali é parideira, tem um quadril largo e tal. Então o homem se acha, né? Porque eu estou olhando, porque eu gosto de nádegas, eu gosto de seios, mas na verdade ele está procurando uma boa parideira e uma boa amamentadora. E a mulher? A mulher, se fala muito na mídia que a mulher gosta muito de músculo, tá? Porque e gosta de dinheiro também. Dinheiro? Sim, claro. Mas daí vamos explicar. Não nos cancele. Então quer dizer que a Beth está... Sim, interessada no teu dinheiro, Nelson, viu? Porque eu não tenho músculo, então. Ah, é? Boa. Essa é a parte boa da gente não ter dinheiro. Ela se lascou, não tem nem dinheiro nem músculo. A minha esposa também, não tem nem dinheiro nem músculo, mas faz parte. Mas tudo bem. Vamos nós. E por que disso? Pela busca de segurança. Você pega, por exemplo, e a mulher precisa dessa segurança. Sim, por mais que ela diz, não, eu sou independente, houve a revolução feminina e não sei das quantas, mas ela precisa para defender a prole. Então você pensa, por exemplo, uma leoa lá na savana, ela tá lá, beleza, de boa, mas quando ela tá prenha, ela já não consegue correr do mesmo jeito para buscar a caça. E outra, ela vai precisar do leão fortão para segurar as pontas, a hora que vier um predador, para poder ir lá caçar, trazer a comida para ela e para os filhotes. Então por isso que ela escolhe o bonitão, me entende? Não vai escolher aquele fraquinho que está lá no canto.
Só que hoje em dia, o fraquinho e o fortão pode estar relacionado com o músculo, mas pode estar relacionado com o dinheiro, com o carrão. Isso é entende? tudo é da natureza, o instinto, né? Por isso que os cachorros lá, eles brigam entre eles para ver quem é o mais forte ali, para ficar com a fêmea, né? Exatamente. E homens também. Só que o que acontece? De novo, a gente falando de trabalhar a questão instintiva, a questão emocional e menos a questão racional. Porque nós temos um neocórtex, os cachorros não têm neocórtex, nós temos um cérebro muito avançado. Espera aí que nós já vamos falar. Vamos lá, pode falar. Eu quero saber que treco que é esse do neocórtex. Você tem um neon aí? Amira Regina Neme, oi querida, boa noite, lá de Curitiba. Opa, olha, Curitiba, nós estamos falando sobre cachorro e leão aqui. Tá certo, também, por que não? Também. O que nós estamos falando? Fala para ela lá. Nós estamos falando hoje sobre intestino, câncer de intestino, câncer. Né? A gente está falando sobre emoções provocando tudo isso e por que não a gente pode falar também sobre alimentação, né? Porque surgiu essa ideia, esse assunto é por causa da Preta Gil, né? É da Preta Gil, todo mundo abalado com essa questão relacionada, né? Esse assunto aí surgiu assim, a gente está conversando aí, então surgiu esse assunto que serve para todos nós, né? Com certeza. Então, Nelson, na hora do relacionamento, para a gente evitar as dores propriamente que existem entre os casais, é muito importante a gente começar a usar mais a cabeça e menos os hormônios, menos os instintos. Eles existem, né? E a gente precisa sentir isso. Qual é o problema? Qual é o problema de se apaixonar? Isso é uma coisa tão boa que é sentir-se, né? A paixão, e isso é gostoso. Vai dizer que não é bom, né? Sim. Agora é importante. Só não podemos confundir paixão com amor, né? Exatamente. E é muito importante a gente trazer o quê? O racional. Por mais que a pessoa tenha, a mulher queira ali a segurança, porque isso vem da ancestralidade, vem do nosso lado animal, mas ela tem que perceber que essa segurança, ela tem que estar ao lado de alguém que ela ame, que se sinta bem e observar como que essa pessoa age no dia a dia. E o homem também. Me diga uma coisa, a paixão é do instinto? Sim. É só instintivo, não tem nada a ver com amor, né? Pois é, Nelson, não é o apego? É muito relativo tudo isso, sabe? É difícil a gente tabular. Eu particularmente... O que é o amor? Pois é, essa é uma pergunta também difícil de ser respondida. E por mais que a gente ponha um monte de nomes e se ache bonitinho, pode não representar nada. O amor vem da não é? O pessoal fala do coração, né? Mas o amor é cerebral, né? É o melhor, é mental, né? Mental. É difícil, Por quê? Nelson. Porque o amor, o que é o amor? O amor você tem que construir ele. Eu não acredito no amor à primeira vista. Existe amor à primeira vista? Pois é, eu não vou te responder essa pergunta, assim como outras. Não vou te responder. Também não. Então eu não sei porque que eu convidei você para conversar. Nelson, aqui, a Mira Regina, lá de Curitiba, está dizendo assim, ó, realmente o câncer está relacionado com o estado emocional. Isso aí, tá vendo, querida? A Beth está dizendo aqui, ó. Quais emoções causam câncer no intestino? Boa, Beth! Boa, Beth. Essa pergunta 10. 10 aí. Vamos pensar em intestino, pessoal. No intestino nós temos as fezes que tem que ser expelidas, tá? Então, toda vez que você tem uma Merlin na tua vida e que você não quer jogar fora, né? Para não falar o outro nome lá, tá? As fezes. Toda vez que você está com fezes, que a coisa que você carrega... enfesado? Também, mas que você carrega uma Merlin e você não quer soltar aquilo, tá? Mas você está falando isso no plano físico ou no plano emocional? Ah, emocional. Entende? Você tem uma emoção... Que é uma porcaria. Que é uma porcaria e você não quer. Por exemplo, como o Nelson falou no começo do programa, sobre o desejo de vingança, tá? Então vamos nós. Você está ao lado de alguém que esse alguém não gosta de você. E você sente esse desejo de vingança porque aquela pessoa não gosta de você. Mas ficar ao lado de alguém que não te ama, que não gosta, que não se sente bem, caramba, que sentido faz isso, né? O ideal é que a coisa se rompa mesmo. Mas isso nem só em relacionamento, não. Em qualquer coisa, né? Na família, no vizinho. Concordo plenamente. Mas o que a gente põe na cabeça? Eu preciso carregar esse desejo de vingança.
Porque aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me rejeitou, não podia ter feito aquilo, me traiu. Aí a gente coloca alguma coisa na cabeça. Exato, coloca alguma coisa na cabeça. Pô, essa não. Coisa na sua cabeça. Isso aí é coisa da sua cabeça. E foi o outro que colocou na minha cabeça. Tudo isso, né? Mas o que ocorre? No meio disso tudo, isso são emoções que são uma verdadeira Merlin. Concorda? E que a gente deveria expelir, como se deve fazer 2 vezes por dia com as nossas Merlin de verdade lá, com as nossas fezes, né? Então, mas é difícil. Quando você tem o que? Jogar a emoção ou jogar as fezes? A emoção, né? Então, justamente, quando você guarda algo que não deve ser guardado, então nós estamos diante de uma emoção que reflete muito a questão intestinal, Beth. Não apenas o câncer de intestino, mas doença de Crohn, retocolite ulcerativa, a gente poderia falar como é que é o nome daquela doença que trava tudo lá, daqui a pouco eu vou lembrar lá, que forma a diverticulite, lembrei, tá? A síndrome do intestino irritável. Todas essas doenças intestinais, elas estão relacionadas a emoções, para a psicanálise isso, né? A emoções que deveria ter sido jogado fora e que a gente não jogou fora. A gente segura uma emoção que não deveria mais estar com a gente. Deveria ter ido lá pro esgoto, deveria ter ido pro rio, já devia estar lá, não sei aonde, lá boiando. Deveria, você falou bem, deveria, né? Isso mesmo. Paulo de Tarso explica o que é o amor. Isso, muito bom. Boa, Beth, de novo, hein? 2-0 para você. Como é que o Paulo fala? Vamos lembrar da epístola de Paulo lá? A Beth vai colocar lá. Sem amor nada seria, né? Só o amor conhece o que é verdade. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Acho que é mais ou menos assim. Mas ele explica o que é amor, até agora assim. Não entendi nada. Eu gosto, Nelson, da definição budista, com todo respeito ao cristianismo, mas eu gosto da definição budista de amor. Qual que é? No budismo se diz que o amor é desejar a felicidade do outro. Opa, agora sim, foi fundo. Toda vez que você deseja a felicidade do outro, para o budismo você está amando. E a gente precisa exercitar, porque isso nos faz muito bem, essa energia nos faz muito bem, de desejar a felicidade do outro. O amor é um estado de espírito, não tem explicação, né? Porque quem tem o amor é um estado de espírito. É muito difícil ter amor. Eu já cheguei a essa conclusão. Por quê? Quem está amando, ele gosta de si mesmo, ele gosta dos animais, ele perdoa, ele não se irrita, ele tem paciência, ele sabe. Então, Paulo fala disso, né? Paciência e tal. Sim. Então, eu acho que não se envaidece, não se importa que se o outro está me falando, está me maltratando ou não, né? Verbalmente. Então, sabe, eu acho que o amor é um estado de espírito e é difícil de ter isso. Quem que tem isso? Pois aí a gente está falando de algo, né? Parece meio utópico, mas é uma relação utópico, né? Com o amor divino, né? Porque Deus é amor, né? E Deus é assim. E quando a gente está nessa frequência do divino, a gente se sente assim. Foi muito boa essa colocação tua, Nelson. Um estado de espírito. Então não tem a ver necessariamente com uma outra pessoa. Exatamente, tem nada a ver. É você estar, por exemplo, que transborda aquilo. Estamos falando aqui de traição, né? Sim, sim. Quem é que está traindo? Eu? É o outro que está traindo. Sabe? Está traindo quem? Sim. Mas, então, aquela pessoa que está... Agora, se eu começo a me identificar com isso, com a traição dele ou dela, eu vou estar me identificando com isso, eu vou estar colocando o meu ego, exaltando o meu ego. Eu não posso ser traído. Agora, tem uma explicação muito boa para isso, Nelson, que antes de você explicar,
Aqui a Beth o Freud explica. Tem como limpar essas emoções que já foram guardadas? Tem sim, Você Beth. quer explicar tem o sim, ego? explico Você sim. quer explicar o Freud primeiro? Deixa eu explicar o Freud, a identificação. E tem mais gente aqui embaixo falando. E daí eu falo da Beth lá, dessa história das emoções que já foram guardadas, como é que você limpa isso aí, tá? Então, o que acontece? Vamos falar aqui também, para mandar um abraço aqui para Marileide Trindade. Boa noite, querida. A Lucimere Ribas, boa noite, Nelson, muito interessante essa explicação. Então vamos ficar com o Davidson agora explicando. Vamos tá? lá, então, vamos deixar a Beth ali num cantinho e vamos falar do como que o Freud explica essa questão da identificação. Claro, a aguinha pro senhor Nelson, uma aguinha pro Nelson e uma aguinha pro Davidson aqui, pronto. Tem copinho? Ficou fácil. Não, sem copinho, Nelson, a gente vai beber assim no bico, assim, ó. Se você quiser fazer propaganda aqui na nossa live da sua água, a gente vira assim. Se você não quiser, a gente vira assim. Boa, Nelson. O que acontece? O Freud fala do processo de identificação da seguinte maneira. Imagine que você está tão ligado numa outra pessoa que você se mistura com essa pessoa. Então, vamos falar de namorado, já que estamos falando aqui de divórcio, vamos falar de namorado. Então, digamos que eu tenho uma namorada e eu e a namorada somos uma coisa só. Eu entrei nesse processo doentio da identificação. Quando essa namorada sai de mim, como ela e eu sou uma coisa só, é como se eu perdesse um pedaço de mim, como se eu perdesse as pernas. Então, a melancolia que vem depois, a tristeza que vem depois, não é uma tristeza da namorada que veio e que foi. É uma tristeza de eu ter perdido as minhas pernas. Eu criei uma ilusão de que aquela pessoa apego, e eu... Um apego. Sim, identificação. Identificação. Essa é a palavra mais técnica, assim, né? Então eu criei uma ilusão de que eu e a pessoa somos uma coisa só. Ou seja, que aquela pessoa faz parte de mim. Quando aquela pessoa sai de mim, eu entendo que eu perdi um pedaço que era meu. Ou seja, aquela pessoa era minha. Aí a gente vai falar de violência, vai entender de violência doméstica, feminicídio, aquela coisa arada toda, né? Homicídio também, tem de tudo. Mas o que acontece? A pessoa não se conforma porque ela está perdendo as pernas, perdendo um braço. O chão. E isso não é verdade. Aquela pessoa, essa identificação é um desequilíbrio, vamos pensar assim, que acaba provocando. Então, Freud explica tudo, né? Então, Freud explica essa questão dessa dor que você sente é porque você está confundindo as coisas. Você se identificou, achou que a outra pessoa e você são uma coisa só. E para um relacionamento ser saudável, o ideal é que não exista essa identificação. Que a todo tempo você perceba que a outra pessoa é uma outra pessoa, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Tem mais uma coisa. Ninguém faz o outro ser feliz. Isso aí é ponto, é ou não é? Com certeza. Viu, Sório, concordou comigo? Eu não consigo fazer o outro feliz. Esquece isso, porque eu vou fazer o meu marido feliz, porque eu vou fazer minha mulher feliz. Se a pessoa não é feliz, se eu não sou feliz comigo, ninguém vai me fazer feliz. Concorda comigo? Concordo plenamente. Tem que ser uma atitude da pessoa. Pessoal, você está aí vendo, de braço cruzado, clica, compartilha, traz mais pessoas para participar do assunto aqui. Coloca como é que é, Nelson? No grupo da família, né? Para ter mais pessoas colocando aqui o assunto, falando, perguntas, né? Faça você também suas perguntas, suas dúvidas. Aproveita agora que o David está aqui. Ele não está cobrando nada hoje. Vamos falar um negócio da Beth? Como é que a gente faz para se livrar dessas emoções que ficaram guardadas, tá? Isso! Nelson, o ideal seria fazer terapia, né? Esse é o ponto fundamental. Mas existem inclusive questões, existem florais, tá? No tocante a essa parte aí das emoções. E é muito comum a gente misturar tudo. Então a pessoa traz um relacionamento lá do passado e ela carrega aquela mágoa do relacionamento do passado e traz para o relacionamento do presente. Então ela não resolve nada e fica juntando tudo isso cada vez mais. O ideal é que realmente se resolvesse. Mas vamos nós. O ideal seria a terapia. Por quê? Porque a terapia vai incentivar a pessoa a falar sobre aquilo, entrar em contato com aquela dor, com aquela emoção e poder entender e esvaziar aquilo. Como se fosse uma evacuação de fezes, realmente. Tá? E a pessoa chora na terapia. Por que chora? Porque está esvaziando aquele conteúdo emocional. Tem muita gente que participa de alguns processos, inclusive até mesmo da terapia. Tem gente que faz terapia e depois tem uma diarreia.
Porque ligou uma coisa com a outra, sabe? Precisa esvaziar aquela emoção, aquela energia que está contida ali. Tem gente que participa de processos, né? Eu nunca vi isso em terapia convencional, mas em outras terapias coletivas eu já vi, em meditações coletivas, da pessoa vomitar. Aquela angústia e a pessoa sentir ânsia de vômito por conta da emoção, sentir dor de estômago porque não digere aquilo que aconteceu, aquele evento, aquela pessoa. E também de ter problemas intestinais porque não assimila aquilo. Mas aí depois desse tratamento tem um outro, porque, no meu ver, não sei, vou jogar aqui. Sim, joga. Ao meu ver, será que não seria uma coisa paliativa naquele momento para a pessoa desabafar e não vai na raiz do problema? O que acontece, Nelson? Quando você entra em contato com a emoção, é a primeira coisa que precisa fazer para poder aliviar aquele chama de conteúdo recalcado, tá? Concordo. Porque senão você está com um caminhão carregado. Entendi. E para onde você vai está levando aquela carga. Então aquela carga precisa se esvaziar. Mas claro, que é importante que a pessoa aprenda com aquilo. O Jung, que é outro cara que também explica tão bem quanto Freud, ele dizia assim, quando você tiver um problema, não fique se perguntando por quê. Tipo, por que comigo? Por que aquela mulher me traiu? Por que eu fui abandonado pelos meus pais? Por que eu perdi aquele emprego? Ele dizia, pergunte para quê? Para quê? No sentido de, eu posso aprender com isso? Muitas vezes você foi rejeitado, abandonado. Esse negócio de rejeição e abandono, tá? É uma coisa também da nossa cabeça. Porque eu só posso ser rejeitado se eu me rejeitar. Imagine que lá, o Nelson está aqui, imagine que daqui a pouco o Nelson rejeitou o Davidson. Davidson, não quero mais falar com você, não sei das quantas, tal. Eu posso cair em choro, meu Deus, o Nelson. Ou eu posso, não, peraí, o Nelson tem direito. Se ele não gostou mais do Davidson, ele tem direito. E onde é que está a rejeição? Está dentro de mim. Eu me auto-rejeito, eu me auto-abandono, entendeu? Eu permito que isso aconteça ou não. Vai depender da minha estrutura emocional, vai depender daquilo que eu carreguei, daquilo que eu trabalhei. Mas voltando para a sua pergunta. A primeira coisa que a gente precisa fazer, isso serve para você que está nos assistindo em casa, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe. Escute, incentive a pessoa a falar. Isso é importante. Escutar o que a pessoa tem para falar e incentivar. Não fica, não, mas isso e o que é escutar? Deus. E o que é escutar? Vamos definir o que é escutar aqui. Posso falar? Pode, claro. Escutar é você se desligar de você mesmo, com seus conceitos, preconceitos, sem julgamento. Escutar, entrar a pessoa falando. Porque a gente está ouvindo, eu estou ouvindo você falar e já estou aqui tentando colocar alguma coisa por cima do que você está falando, já julgando e já também querendo falar depois, quando você terminar já vou falar outra coisa. E não é nada disso. Escutar é silenciar, né? E deixar aquilo penetrar em você, o que o outro está falando, mas sem preconceito, sem filtros, né? Sim. É difícil fazer isso. Sim. A psicanálise fala de uma percepção de inconsciente com inconsciente e pede que a gente entre em meditação enquanto você está escutando o seu paciente, para que você possa pescar aquilo que está, aquele além que está ali naquela fala. Porque às vezes existe um processo, como você falou, de culpa, ou alguma coisa que está retida, e você precisa ajudar esse paciente a expurgar aquilo. Então a primeira coisa é esse contato. Depois é você trazer essa aprendizagem. Peraí, por que eu passei por isso? Eu sou capaz de superar essa situação. Eu sou capaz de aprender com isso. Eu sou capaz de perceber que, apesar de tudo, eu estou no comando. Entende? A meditação traz muito isso. Eu estou no comando. Eu consigo domar as minhas emoções. Que nem tem, acho que é da doutrina espírita essa história da metáfora lá do cavalo, do cavaleiro, da carruagem, né? Que quem que está no comando dessa carruagem, né? Desse corpo? Quem que comanda? É o cavalo que está solto e está levando essa carruagem para qualquer lugar? Ou tem o cocheiro ali que segura e manda e direciona esses cavalos para onde tem que ir? Então esse estar no comando, a gente só consegue saber quando você está passando pelas adversidades, senão a gente não consegue saber em relação a isso. Mas voltando lá para a questão da Beth, tá? Isso eu falei da terapia, Beth. A terapia faria isso. Primeiro esvaziar, já traz um alívio muito grande. Tem terapia que para por aí, tá?
A psicanálise, ela procura mergulhar nessa origem e te ajudar a entender o porquê que você sofreu tanto com aquilo e como você resolver essa situação para enfrentar melhor tudo que vem pela frente, etc. E agora, existem, por exemplo, tem a terapia floral. A terapia floral ela é uma terapia que tem um custo muito baixo, tem uma assertividade muito grande. É igual a terapia de psicanálise, por exemplo, de psicologia? Não, eu não considero igual, mas é muito boa. Que o floral você toma as gotinhas, eu tenho até o meu floral aqui, posso ter mostrado, ó, tá aqui o floral do Davidson Araújo Rocha, tá aqui o floral meu, esse é o meu floral, esse eu tomo, tá? E o floral ajuda muito a equilibrar e ajuda muito quem está passando por essa como você emoção. falou, né? Não é um remédio, porque todo remédio, já diz, né? Remédio, ele remedia, né? Ele não cura. Então, mas às vezes nós precisamos ter esse remédio, como você falou do caminhão, uma metáfora ali, vamos supor, tem que trocar o pneu do caminhão, que é a raiz do problema lá, né? Eu tenho que esvaziar toda aquela carga para depois levantar o caminhão ali, trocar o pneu, aí coloca de novo. 10. Mais ou menos isso, mais ou menos. Mas, por exemplo, Nelson, tem floral que te ajuda a entender a culpa. Te ajuda a abrir a culpa. Então, floral, ele tem uma atuação. É que ele abre um canal para isso. Ele abre um canal, exatamente. Não é ele que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é você. Exatamente. Ele só vai te ajudar. Ele vai te ajudar a fazer esse caminho, entendeu? Isso mesmo. E outras terapias também que podem utilizar. A própria fitoterapia. Uma outra coisa também que é legal a gente entender que ninguém daqui para lá tem a capacidade de me contrariar, de me fazer feliz, de me deixar magoado, de me deixar estressado. É tudo nós mesmos, né? Eu mesmo, né? Esse eu, a gente fala o eu, mas esse eu não é o ego, né? O eu verdadeiro, o ego é o eu falso, né? Que a gente tem. Sim. É esse carinha aí falso que traz tudo isso pra gente, pra dentro da gente, né? Então não tem ninguém que possa me fazer infeliz, porque se eu sou bem resolvido comigo, né? Sim. E esse processo de bem resolver-se, a gente faz através do mal resolver-se. Ou seja, são os problemas da vida que nos ensinam, se você souber aproveitar isso, né? São esses problemas que nos ensinam a viver bem, a deixar tudo isso fluir da melhor maneira. Fala, Amira Regina Neme, quando você entra num abalo emocional, luto, o Beijo gosta de falar muito sobre isso, desenlace de amor, a tendência é você se recolher e não falar, só sofrer. Acho que é isso que deve causar o câncer. Concordam? Concordo plenamente, plenamente. Essa questão de você... Obrigado, Amira. Só que o que acontece? É normal que você se recolha e é importante que você se recolha. Porque imagine, se você continua vivendo a tua vida da mesma forma, após um abalo tão forte, porque quando a gente fala de relacionamentos, de que a gente está falando? Da pessoa entregar, né, toda a sua confiança, todo o companheirismo, a parceria, você quer levar aquela pessoa para o resto da vida, você quer ter filhos com aquela pessoa, então é realmente algo muito intenso. E é natural que sofra um abalo emocional e que também você se recolha. E esse recolhimento, quando bem utilizado, aí que entra a ajuda profissional, boa parte das vezes, vai te incentivar a usar isso para você crescer. Peraí, será que eu preciso? Ou mesmo, eu lembro de um paciente uma vez, mas ela me deixou, ela está com outro, eu não sei o que, não sei das quantas, eu quero ela de volta. Eu disse, cara, mas estava bom? Não, estava péssimo. A gente estava há 2 anos que a gente estava dormindo em quarto separado. Tá, tudo bem. Tá, mas e aí? E como é que estava o restante? Você se entendia bem? Não, a gente só brigava. Tá, mas você quer voltar para isso? Agora você está livre. Né? Agora você pode realmente procurar essa pessoa. Mas agora eu vou brigar com quem? Boa, Nelson, boa. Dessa forma que a coisa funciona. Bem, meus queridos, não sei se tem mais perguntas aí, Nelson. Tem mais perguntas? Acho que não, né?
Aqui nós estamos aqui, Pessoal, nós no vamos meu ficar com caso, esse estamos sem pergunta. gostinho de quero mais. Muito obrigado, Nelson, só falar um pouquinho. Pessoal, Vai falar faltou uma amanhã. coisa. A gente falou de nutrição lá no caso do câncer do intestino e não completamos. O que precisa? É comida de verdade. Tá? E precisa o quê? Se há sinais e sintomas, como por exemplo sangue nas fezes, né? O pessoal está falando muito das fezes em fita. Fita, isso mesmo, Nelson. Tem gente cagando fita? Tem sim, né? Sério? Sério. É que em vez Como de assim? formar, porque as fezes elas têm que sair no formato de banana, tá? No formato de linguiça. E, na verdade, e tem gente que tem as fezes no formato de fita. Ah, bem fininho. que bonitinho! Bonitinho, pois é. Mas esse formato de fita é bastante prejudicial. Porque o que isso está dizendo? Pessoas com muita ansiedade, elas têm dificuldade de afrouxar os esfíncteres anais. Então, aquilo fica tão seguro que a massa fecal fica dentro do intestino por muito tempo. Tem pessoas que vão no banheiro todos os dias, mas estão constipadas. Você fala, peraí, David, como assim? Está com o intestino como preso assim? e vai no Porque eu banheiro vou todo todo dia? dia. Entende? Depende da quantidade que você joga fora. 1 quilo. Aí tá bom, né? Estou brincando. Se você joga pouca coisa fora, tá? Depende do quanto você come. Se come 10, daí 1 quilo foi pouco. Agora, Obrigado, Davidson, pela explicação. imagina, Beth, estamos juntos, tá? Fala, Lucimere Ribas. Tá rindo lá. Tamo junto aí, Lucimere. Aham. Então, o que acontece? Quando você evacua pouco, pode evacuar todo dia, mas você está constipado. Você está cheio de fezes lá dentro, não louco. consegue esvaziar aquilo. Sério? Sim, existe isso. E isso pode provocar uma Como série é que faz de para doenças. limpar? Pois é, Nelson, existem processos de limpeza sim, tá? Então existem, os antigos não usavam óleo de fígado de bacalhau, etc. Tem muitas dietas que fazem limpeza. Pra te fazer Mamão uma é bom, limpeza, né? Mamão, sim. Uma coisa que é muito bom é laranja com bagaço, comer a laranja. Em vez de chupar a laranja, comer a laranja, né? Sem Isso mastigar, ajuda engole muito. inteira. Não. Ela vai- Mastiga, por favor, mastiga essa laranja. Comer um abacaxi também é bom, com casca e tudo. Com casca e tudo. Melhor não. O problema não é entrar, o problema é como é que vai sair. Mas isso aí, limpa né? tudo. Limpa tudo. Então já come uma Scott Bright lá. Mas o que acontece? É muito importante a gente fazer, de certa forma, essa limpeza intestinal. Isso se faz com verduras, frutas, legumes, né? Que mais tenha frutas, fibras. sim, mais frutas, mais verduras, mais legumes, água. Tudo isso é muito importante. E claro, se a pessoa começa a ver alterações, tá tendo diarreia demais, está tendo diarreia e constipação, tá com problemas intestinais, você precisa procurar um profissional de saúde, tá? Tem Ah, que Marileide aqui, ó. Marileide Trindade, muito boa conversa. Pena que está acabando. Mas a gente pode ficar até as 10, né? Ficamos até as 10 hoje, até meia-noite, não tem problema não. É que ajeitamos vocês as não fazem pergunta, vocês não participam. Não, estão participando. participando. Hoje a participação foi boa. A participação foi muito boa. Palmas Não, para com ela, certeza, palmas com para certeza. vocês. Muito obrigado. Com certeza. Então compartilha, estão gostando? Compartilha essas lives aí. O Davidson Rocha, a TV Rio Mafra, compartilha, curte e faz tudo que tem que fazer lá, Tem né? que fazer, manda ver lá e resolve. Beleza? Resolve a situação Então toda. vamos deixar com esse gostinho Chega. de quero mais? Com certeza. Semana que vem tem mais, pessoal. Toda terça-feira, na Tamo hora juntos. do Brasil, nós estamos aqui, Nós estamos juntos aqui. né? Isso aí, Às 7 horas. Com certeza. Beleza? Forte abraço a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado, Nelson. Dá para não sair carregando o microfone. Obrigado, adorei essas explicações aqui, a Lucimere Ribas. Beleza, então. O Marcos também está aqui, Marcos Trepton, sempre com a gente. Obrigado, querido. Aquele abraço. Chegou um pouquinho atrasado aí, né? Mas pode fazer suas perguntas aí, coloca assunto aí, que ó, Isso. semana que vem eu quero falar sobre esse assunto aqui, coloca aí Que a gente que o traz. Davidson fala, Que a gente fala, tá bom? trazemos Eu tô aqui tudo. só para encher linguiça e fazer fita. Gostei da fita. Fazer fita, mas Fazer tem, não. fita. Existe Olha isso. só. E é complicado. Você que está fazendo fita aí, se cuide. Procure um médico. Um médico, vai ver o que está acontecendo aí com o seu intestino aí. Quero ver fazer fita com lacinho. Ah, não, é mais complicado. O problema é ficar depois, né? Fazendo lacinho. Pronto, agora já tá terminando o assunto aqui, já tá ficando feio.
feia a coisa. Até fazer a fita não é tão complicado, mas fazer o lacinho que é o... E agora o Davidson já tá complicando a assunto aqui. Fazer o lacinho que é mais difícil, né? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Só agradeço a participação de todos vocês. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. É isso com muita saúde, com muita paz, né? Muita parcimônia. Com certeza. Deixa